Então vamos lá para mais uma aula nossa. Nós vamos estar conhecendo um pouquinho sobre charge, né? Relembrando vocês, porque conhecer todo mundo já conhece. Então vamos recapitular aí algumas regrinhas para charge e é de acordo com com a nossa com o nosso currículo referencial. Então, nesse bimestre, eu tenho que estar trabalhando com vocês as charges. Então, veja bem. Sabeste, do Avaí e do Figueira. O que deu? Voltaram para a quarentena. Então, aqui foi uma charge de Ricardo Manhães. A palavra charge tem sua origem na língua francesa, charger, e significa carregar, exagerar o caráter de alguém ou algo, de torná-lo ridículo, burlesco ou caricatural. Então, a charge, ela tem a sua origem na língua francesa, que é o charger, e significa carregar, exagerar o caráter de alguém ou algo, até torná-lo ridículo, burlesco ou caricatural. Charge. A charge é um gênero textual muito presente nos jornais ou revistas de grande circulação. Trata-se de um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar a coletividade, o posicionamento editorial do veículo. É uma crítica carregada de ironia que se reflete em situações do cotidiano. O termo charge é oriundo do francês charger e significa carga, exagero, ataque violento, que foi o que eu expliquei para vocês no slide anterior. Então, a charge, ela é um gênero textual muito presente em jornais e revistas de grande circulação. Ele trata de um gênero jornalístico que utiliza de imagem para expressar a coletividade, o posicionamento editorial do veículo. É uma crítica carregada de ironia e reflete situações do cotidiano. Então, ela trabalha muito com a figura de linguagem ironia e ela reflete muito a ação do cotidiano. Então, o termo charge, ele é oriundo do francês, que é o charger, e que significa carga, exagero e ataque violento. É a mesma coisa que eu falei para vocês no slide anterior. As características da charge. Ame-o, deixe-o. Ela retrata a atualidade, ela é usada uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância, se origina na notícia jornalística, reflete a imagem e o posicionamento editorial do veículo. Então, aqui algumas das principais características da charge, que ela retrata a atualidade, ela é usada em uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância que seja importante, e a sua origem, desculpa, galera, se origina na notícia jornalística. Ela reflete a imagem do posicionamento editorial do veículo, ou seja, aonde for transmitida, né, ela se posiciona no editorial. A charge, que lembra a importância do humor gráfico na resistência democrática contra a ditadura instalada no país em 1964. Ziraldo ironiza o discurso fascista da década de 70.
Então, a charge, ela lembra a importância do humor gráfico na resistência democrática contra a ditadura instalada no país em 1964. E Ziraldo, ele ironiza o discurso fascista da época de 70. Então, o Ziraldo, que ele é um escritor muito famoso de charge, ele ironiza esse discurso fascista na década de 70. O texto visual em que utiliza o humor ao mesmo tempo em que critica. Alimenta-se da novidade, ou seja, é narrativa, efêmera, passageira. Caso não venha acompanhada de uma notícia, pode não ser compreendida pelo leitor. Aí necessita de pesquisa da história. Então, ela é um texto visual que ela enfatiza e utiliza o humor e a crítica. Então, isso aí é uma das características principais da charge, que você tem que utilizar o humor e você tem que usar a crítica. Alimenta-se da novidade, ou seja, ela é uma narrativa efêmera, ou seja, uma narrativa passageira. E caso não venha acompanhada da história, não pode ser compreendida pelo leitor, que aí o que acontece? Ele necessita de uma pesquisa, né, pela história. As características. A charge se constitui realidade inquestionável no universo da construção, dentro do qual não pretende apenas distrair, mas, ao contrário, alterar, denunciar, coibir e levar à reflexão, que foi o Augustinho, em 1993, que ele chegou com essa característica. E a gente usa ela até hoje, que a charge constitui realidade inquestionável no universo da comunicação, dentro do qual não se pretende apenas distrair, mas, ao contrário, alertar, denunciar e coibir, até que a pessoa questione, que a pessoa faça uma reflexão. Satirizar um fato específico, tal como uma ideia, um acontecimento, uma situação ou uma pessoa, em geral de caráter público, que seja desconhecido ou que seja de conhecimento público. A agressividade presente na charge incita o leitor a conscientizar e assumir uma atitude crítica diante do texto. A charge é uma crítica temporal. Desta forma, seu texto envelhece rápido. Há, no entanto, alguns casos em que a charge é publicada. Então, ela faz o que também? Ela satiriza o fato específico, tal como uma ideia, um acontecimento, uma situação ou pessoa, em geral de caráter político, que seja de conhecimento público. E a agressividade presente na charge incita o leitor a conscientizar e assumir uma atitude crítica diante do texto. A charge, ela é uma crítica temporal, que desta forma o texto ele envelhece rápido. E há, no entanto, alguns casos em que a charge é publicada. Não é em todos os casos que ela é publicada, é em alguns casos. Estabelece uma relação discursiva entre o chargista e o leitor. Então, ele tem essa relação discursiva, né, entre os dois. Antes de fazer rir, a charge tem a função de fazer refletir. A charge é um desenho de humor
estrutura de linguagem como reflexão e crítica social. Constrói-se por meio da intertextualidade e recria a realidade, utilizando-se do humor, da crítica, da sátira e da ironia. Então, a charge, ela sempre tem o humor, a crítica, a sátira e a ironia. Tenta ser fiel aos seguintes propósitos: reduzir a realidade independente da razão, produzir uma verdadeira independência da realidade e incorporar o humor como linguagem, representa em uma única imagem a narração de um fato, a descrição de um problema ou a descrição de um problema e uma opinião satírica sobre a temática. Então, ela apresenta, né, uma imagem e ela é um problema ou uma sátira sobre a temática que ela está sendo apresentada. A crítica e o desejo de denunciar, de revelar e analisar as ordens instituídas são marcadas por um humorismo de caráter subversivo. Então, a crítica, ela se torna o desejo de denunciar, de resolver e analisar as ordens instituídas, que são marcadas por um humorismo de caráter subversivo. O efeito de sentido da charge são ocasionados pela simultaneidade dos movimentos opostos, mas justapostos, que possibilitam um risco de zombaria sobre a nossa atualidade social, política e econômica. Isso aí, quem nos fala é o Neri. Em 2002, ele usou essa fala. A linguagem da charge está em comunicação constante com os acontecimentos políticos e sociais, mas mantém a relação com o passado, é ideologicamente influenciada. A charge acaba sendo uma espécie de editorial gráfico e, por sua vez, ela atingiu o status de grande e meio de expressão. A charge, como toda configuração visual, ela expressa e transmite ideias, sentimentos e informações a respeito de si própria ou de seu tempo ou a respeito de outros lugares em outros tempos. Diferença entre charge, cartoon e quadrinho e tira. A charge, como eu já falei para vocês, ela é um desenho humorístico. Ela vem acompanhado ou não de um texto verbal, com ou sem legenda ou balão. Ela é uma espécie de releitura de um acontecimento. Então a charge é isso, galera. Cuidado! Um desenho humorístico, acompanhado ou não de texto verbal e com ou sem legenda ou balão. Espécie de releitura de um grande acontecimento. Geralmente veiculado pelos meios de comunicação, especialmente a imprensa. Então, o maior círculo que ela tem é nos meios de comunicação, especialmente na imprensa, ou seja, nos jornais. Normalmente, critica um fato ou um acontecimento específico, explorando temas sociais, econômicos e, sobretudo, políticos. Então, ela é voltada para esses temas, que são os temas sociais, econômicos e políticos. Segundo o dicionário Aurélio, representação pictórica de caráter burlesco e caricatural, em que se satiriza um fato específico, em geral de caráter político, e que é do conhecimento público. Então, isso aqui eu falei para vocês, que a charge,
ela faz o quê? Ela é uma representação pictórica do caráter burlesco e caricatural, e que satiriza um fato específico de caráter político. É onde ela mais se destaca. A charge é um todo orgânico, não apresenta caráter narrativo sequencial, exige uma contextualização, o leitor deve estar sempre atualizados com os últimos acontecimentos. Então, a charge ela é um todo orgânico, não apresenta caráter narrativo sequencial, ela exige uma contextualização do leitor, que deve estar sempre atualizados com os acontecimentos. A tematização de um fato cotidiano, um acontecimento atual, comportando crítica, humor, mordacidade, sarcasmo, ironia, focalizando no meio de caricatura. Então, a tematização ela é um fato do cotidiano, um acontecimento atual, comportando uma crítica, um humor, mordacidade, sarcasmo, ironia, focalizando no meio de uma caricatura. As publicações de charge. Charge sempre mostram um fato do cotidiano, e esse fato do cotidiano é principalmente político. No meio político é o que mais tem. Os textos temporais, para uma charge ser publicada, é preciso retratar uma nação que se reflete. Então, para você publicar uma charge, ela tem que ser publicada, e para isso é preciso retratar uma nação em que se reflete. A charge, ela é um gênero jornalístico que utiliza da imagem para expressar a coletividade. Isso aí eu já falei para vocês, galera, que sempre tem que ela tem que estar voltada para esses acontecimentos, tá? Que é no meio jornalístico. E ela utiliza da imagem para expressar a coletividade e o posicionamento editorial do veículo. É uma crítica carregada de ironia e que se reflete em situações do cotidiano. O termo charge é oriundo do francês charge e que significa carga, exagero e ataque violento. As charges retratam as situações da atualidade. Isso aqui tudo, galera, eu já falei para vocês. Eu estou aqui reforçando, né, para vocês não cair nesse vacilo mais. Para frente, Brasil. E aquela corrente para frente. Então, para frente, Brasil, aí vem a corrente descendo. Aí por aí você calcula. A charge não é um texto qualquer. Ela tem um jeito bem próprio de ser produzida e, portanto, de ser lida. Então, galera, é igual essa fala aqui, ó, ela retrata perfeitamente que a charge não é um texto qualquer. Ela é um texto, ela tem um jeito bem próprio de ser produzida e, portanto, de ser lida. Então, essa fala aqui, ela é perfeita para uma charge, para saber que ela não é um texto qualquer. No gênero discursivo, a charge é importante fazer a leitura da linguagem verbal, aliada à leitura da linguagem não verbal. Beleza? Então, bom estudo para vocês. E a partir dessas explicações, vocês vão dar continuidade nas atividades. Elas já vão estar lá no Classroom para vocês estarem respondendo.
E galera, tem muito aluno ainda que não fez atividade. Nós já estamos na segunda apostila, nós já estamos aí no meio dela já tem atividade para vocês fazerem e postar, porque o bimestre já está fechando. E eu quero lembrar vocês também que zero é nota, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando. Eu estou aqui à disposição de vocês, certo? Então, não deixa de chamar, não deixa de me procurar para vocês poderem tirar dúvida. E com isso, boa atividade e bom estudo para vocês. Boa noite.